Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, o Emissário do Rei. Essa é uma história super divertida, onde Aizo cria um Death Knight e pede para ele fazer perguntas para os Guardiões de Andar, a fim de melhorar o relacionamento deles e ver se eles precisam de algo. E as coisas vão ficando bem malucas com as respostas deles. Mas antes de continuar, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Em nosso canal, nós já temos a playlist do especial Overlord, a Princesa Vampira do País Perdido, o especial da Conquista da Grande Tumba de Nazarick e o especial chamado História Complementar, que conta sobre um divertido encontro entre Arbedo, Chartia e Aura. E esses três especiais, além de serem bem legais, eles acrescentam bastante informações a essa incrível obra. E se você curte Overlord e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Ele rapidamente retornou ao começo da página e começou a ler a sério. A página era sobre conversas com os subordinados, os prós e contras de perguntar sobre o que lhes preocupavam. Alguns subordinados mantinham as coisas para si mesmos, pois estavam relutantes em discutir sobre isso com seus superiores. Por isso, os superiores precisavam ser proativos e perguntar sobre quais problemas enfrentavam. A Inza sentiu como se tivesse encontrado uma maneira de entrar. É isso. Definitivamente é isso. Para abrir as portas do coração. Preciso perguntar se alguma coisa os incomoda. Depressão era algo sério, e seria ruim se alguém entrasse em depressão por não conseguir se abrir para alguém, guardando toda a culpa e sofrimento para si. Isso lembrou a Ins da figura sem vitalidade que Heroero tinha antes de a Ins vir a este mundo. Os NPCs podem estar se sentindo desconfortáveis também, já que também acabaram de ser transferidos. Um debur conhecido como medo existia em Yggdrasil, por isso, poderia ser tratado com magia. No entanto, lá não. Havia o debur chamado problemas. Sendo assim, poderia não ser curável por magia. Não havia como dizer se tal debuff existia, mas ele deveria planejar o pior cenário e agir de acordo. Ele não queria que os NPCs ficassem como Heroero. Assim que se decidiu, Ainz começou a pensar no próximo passo. Nazarick era vasta e continha uma grande população. Mesmo se ele excluísse os serviçais de baixa hierarquia e os monstros gerados automaticamente, ainda havia um grande número de NPCs. Levaria muito tempo para falar com cada um deles. Não. Independentemente da dificuldade, ele deveria fazer isso pelo bem dos NPCs. Como o último a ficar, Ainz também precisava assumir o dever dos antigos membros da guilda. Ele iria tentar com algumas pessoas primeiro, observar os resultados, depois conversaria com os outros. Diante disso, quem ele deveria escolher? Ainz chegou imediatamente a uma resposta. Além dos guardiões de andar responsáveis por todos os tipos de trabalhos importantes, quem mais seria uma excelente escolha para essa tarefa? Quanto à sua primeira escolha, Ainz já tinha alguém em mente. Ainz se levantou de sua cadeira e emitiu a ordem para os dois guardas do lado de fora para convocar um certo homem. Um homem velho entrou no escritório de Ainz. Diametralmente oposto do esperado, seu corpo estava alinhado, como se fosse forjado por aço. Mesmo através de suas roupas, ficava evidente o quanto seu corpo era robusto e tonificado. Este era o mordomo, Sebas. Ainz o recebeu de braços abertos. Obrigado por ter vindo, Sebas. Chegou mais cedo do que eu esperava. Você estava nas proximidades? Não, mas quando o senhor me convocou, vim o mais rápido possível, Ainz-sama. Sua postura e voz estavam cheias de força. A razão pela qual Ainz chamou Sebas primeiro, fora porque ele era o mais familiarizado com o nono andar, que sem dúvidas era o andar com condições mais parecidas com as do mundo real. Em comparação, o terreno do sétimo andar era cheio de lava. O quinto andar uma vastidão gelada. Por isso o conhecimento e a experiência de Sebas seriam os mais relevantes com o que Satoru Suzuki já tinha aprendido. Assim ele era a cobaia mais ideal para este experimento. Mesmo? Então você teve bastante trabalho. Eu me sinto mal por tê-lo feito se apressar. Perdão por interromper seu trabalho. Mas o que está dizendo, Ainz-sama? Como um servo de Nazarick, não há tarefa mais importante do que servi-lo, Ainz-sama. Minhas, por favor, Ainz-sama. Não há necessidade de nos agradecer. Tudo está como deveria estar. Já que insiste, respondeu Ainz. Ele engoliu seco, apesar de não ter uma garganta para tal. Ele não usou a magia Message, mas enviou um mensageiro para convocar Sebas. Isso porque ele queria se dar algum tempo para ensaiar as falas que queria dizer. Claro, Ainz tinha pensado em esperar até que terminasse de praticar para só então chamar Sebas. Mas o problema era determinar se sua prática já tinha dado frutos ou não. Poderia demorar um ano ou mais para Ainz apresentar-se perfeitamente como governante. Na verdade, ele estava apenas ganhando tempo para endurecer sua determinação. Ainz se virou para Sebas e falou com um tom mais relaxado, mas ainda assim digno. Era uma voz que ele achava mais adequada ao seu status de governante. Você está passando por alguma dificuldade que deseja me informar? Sinta-se à vontade para falar o que pensa. Não há nada dessa estirpe, Ainz-sama. A rápida resposta de Sebas deixou vários segundos de silêncio entre os dois. Ainz percebeu seu erro. Ele não podia fazer essas perguntas a partir da posição de um governante. Sua contraparte naturalmente se abalaria e recusaria a falar. Enquanto a vergonha de seu mau uso da situação o dominava, Ainz resistiu ao impulso de enfiar a cabeça na terra feito um avestruz. Ele falou com Sebas novamente.
Desta vez, ele precisava ser mais afetuoso e compassivo. Não precisa manter a formalidade. É meu trabalho tornar a vida de todos em Nazarick mais feliz. Assim como isso mesmo. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa, até o menor dos problemas. Não, não há nada assim, Ain-sama. A grande tumba de Nazarick que o Senhor governa é nada menos do que um santuário abençoado para nós, Ain-sama. Viver aqui não nos traz incômodo algum. Ains baixou a linha de visão e sorriu ao responder. É o que pensam. Talvez seja esse o caso. Sebas, fico aliviado ao ouvir isso. Seu alívio me enche de alegria, Ain-sama. Posso perguntar o que o Senhor deseja de mim? Eu te trouxe aqui para responder isso. É só isso. Claro, ele não podia dizer isso. Era equivalente a um comediante entregar sua melhor piada e não receber uma única reação. A pressão começou a tomar conta de Ains. Sebas estava esperando por uma resposta, mas ele não tinha ideia do que dizer. Assim que ele estava prestes a responder, está dispensado, um raio de luz rompeu a escuridão nublando seu coração. A inspiração passou por Ains, e uma vez que compôs seus pensamentos, ele falou: Sebas, ouvi dizer que você veio me visitar quando eu não estava. Deve ter sido uma emergência, por isso convoquei aqui. Oh, Ain-sama. E pensar que iria se preocupar tanto com um problema tão pequeno. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Ains levantou a mão para interromper Sebas, que teria continuado se desculpando. Bem, não há nada para se desculpar. Então, qual o motivo que te trouxe aqui antes? Como desejar. Eu vim pedir permissão para atribuir tarefas às empregadas e aos criados. As Pleiades? Como empregadas de batalha, elas devem ser muito mais capacitadas do que os criados. Seria correto distribuir as tarefas dessa maneira? Ah, perdão por não ter explicado claramente. As empregadas a quem me referia são as empregadas regulares sob a responsabilidade de Pestônia. As tarefas às quais me refiro são sobre a limpeza diária do 9º e 10º andar. Ah, então é disso que se trata. Embora Ains estivesse considerando seriamente os problemas, ele não tinha nenhum plano em mente que queria ser realizado. Os membros da guilda que criaram as empregadas pensaram que seria uma pena se não houver empregadas num lugar tão grande assim. Não havia nenhum significado especial ligado à sua criação. Na realidade, tinha acontecido que o projeto das empregadas domésticas foi criado por Vitebrin São, um homem que invadira a indústria com a inserção de fotos de empregadas francesas, e que agora era um mangaka, e ficou claro que as empregadas eram muito especiais para ele, mesmo sendo essencialmente decorações para Nazarick. O sentimento nostálgico fez Ain sorrir, e ele respondeu a Sebas: Bem, vocês dois foram originalmente feitos para lidar com essas empregadas. Não é preciso que eu conceda permissão para fazerem seu trabalho. A voz de Ain parou no meio do caminho. Ele se lembrava de algo que lera nos 2 livros de negócios de agora há pouco. Com uma tosse suave, Ains fez uma pergunta. Não, você veio aqui pois tinha motivo. Embora possa ser problemático, se importaria de explicar os detalhes? Como isso poderia ser problemático? Eu simplesmente não queria desperdiçar seu precioso tempo com pequenos problemas, Ain-sama. Mas como desejar? Então, permita-me explicar. Sebas descreveu como cada uma das servas e servos foram designadas às suas posições atuais e as intenções por trás disso. Enquanto Ains ouvia falar, tudo o que ele conseguia pensar era é isso. Porém, como seu rosto não mostrava nenhuma expressão, outros pensavam que ele estava prestando muita atenção. A explicação de Sebas estava se tornando mais e mais animada. Se continuasse assim, seria difícil blefar com frases como: então é isso, e Urum. Ains levantou a mão e interrompeu o monólogo de Sebas. Sebas já entendi o que está tentando dizer, ou seja, temos poucas empregadas. Mesmo assim, não é um pouco demais dar tantas tarefas a tão poucas? Sim, é como o senhor diz. Porém, todas as empregadas estão equipadas com itens que negam a fadiga. Por causa disso, não haverá problemas, independentemente do quanto trabalhem. Não é bem assim, Sebas. Precisamos dar-lhes folgas e a oportunidade de descansar em suas mentes para que pensem em como realizar melhor suas tarefas. Se eu quisesse apenas bonecas que seguem ordens, então poderíamos usar os undeados de baixo nível do 1º andar e resolver estes problemas. Os olhos de Sebas se arregalaram. Oh, como esperado de Ain-sama. Eu realmente estava errado. É definitivamente como o senhor diz. As empregadas regulares são homunculi especialmente criadas para isso. Eu preciso levar suas vontades e personalidades em consideração. Ah, não se importe, Sebas. Então, poderia continuar explicando seus planos? Como desejar. Usarei o conselho magnífico que me deu para utilizar as habilidades delas com mais eficiência, Ain-sama. A explicação continuou novamente. Às vezes Ains fazia uma pergunta e Sebas respondia. No final, embora Ains não entendesse bem os detalhes, parecia que tinham conseguido elaborar um plano de implantação que atendia ao pedido de Sebas. Muito obrigado, Ain-sama. Eu posso planejar um plano de implantação perfeito agora. Bem, desde que você aprove, então não deve haver problema. Eu autorizo tanto você quanto a Pestônia a lidar com esse assunto. Sebas, está dispensado. Sim, senhor. Enquanto Ains assistia ao satisfeito Sebas deixar seu escritório, Ains agarrou sua própria cabeça quando percebeu a tolice que havia cometido. Ele não respondeu às minhas perguntas. A razão pela qual ele não alcançou seu objetivo era mais do que óbvia. Como ele poderia não ter notado uma coisa tão simples? A resposta estava nas circunstâncias em torno deles.
Se o chefe de departamento de uma grande empresa de repente convocasse um trabalhador e dissesse: "Conte-me sobre algum problema que você tenha", quem em sã consciência declararia suas reclamações sobre a empresa? Era óbvio que eles tentariam desviar as perguntas ou dizer: "Não consigo pensar em nada no momento", para tentar blefar. Não posso acreditar que nem sequer pensei nisso. Será que realmente posso ser um bom chefe? Não, ele se ergueu do desalento que o estava dominando. Desde o começo eu sempre soube que ainda não estava pronto. Por causa disso, preciso me esforçar mais para melhorar. Essa falha se tornará uma experiência de aprendizado. Em suma, o problema foi que ele tentará falar diretamente com Seba sobre o assunto. Ains considerou se deveria usar Message, mas chegou à conclusão que nenhum servo daria voz às queixas que tinha para seu chefe, mesmo por telefone, e assim abandonou esse plano. No fim das contas, ele provavelmente deveria enviar alguém além de si mesmo. Revisitando o cenário anterior, um chefe de departamento poderia ter melhores resultados se o trabalhador tivesse falando com a secretária. As palavras que ele queria dizer seriam mais naturalmente faladas a um colega subordinado do que ao próprio chefe. A questão era quem poderia fazer as vezes de Ains. Vários candidatos apareceram em sua mente, mas se perguntassem o porquê tinham que fazer isso, ele não teria escolha senão se explicar. Ains queria evitar isso também. Assim que Ains estava começando a se cansar do atroz caminho de suas ideias, a inspiração desceu do céu enquanto considerava seu próximo passo. O brilho da ideia fez Ains se perguntar se havia sido submetido a um ataque elemental. Ains apontou para o chão e usou uma habilidade. O que surgiu foi um Death Knight, Cavaleiro da Morte. Embora o uso de um cadáver humano permitisse que o Death Knight existisse indefinidamente, para essa tarefa em particular não precisaria de algo que durasse muito tempo. Você entende o que eu estava pensando agora há pouco? O Death Knight assentiu e grunhiu. Monstros convocados portavam uma parte dos pensamentos e conhecimentos de seus invocadores. Isso possibilitava agir imediatamente de acordo com a vontade de seus mestres logo após serem convocados. E, obviamente, poderiam diferenciar amigos de inimigos. Caso contrário, não haveria maneira de o Death Knight do vilarejo Carne conhecer as intenções de Ains com apenas algumas palavras. Embora o fato de ter corrido imediatamente aquela vez tenha sido um pouco além de suas expectativas, foi por isso que Ains conjurou um Serundiad. Eles agiriam de acordo com suas intenções, mesmo sem a necessidade de uma explicação completa. Além disso, eles não seriam tão intimidadores quanto Ains ao falar com as pessoas. Havia muitos benefícios para esse curso de ação. Ótimo, agora vá. Relate o que aprender dos guardiões de todos os andares. Comece com a Chautiar. Ela é a mais forte dos guardiões encarregada da primeira linha de defesa contra intrusos. Ela é a pessoa mais importante em Nazarick. Precisamos dar prioridade a qualquer pedido de ajuda que ela tenha. Ele já podia sentir que os guardiões de andar tinham muita lealdade para com ele quando se reuniu no Coliseu, mas não faria mal melhorar ainda mais esse relacionamento. Além disso, se ele tivesse que escolher entre alocar recursos para ela ou para outra pessoa, ele provavelmente deveria dar prioridade a ela. Uma vez que você tenha obtido uma boa noção das intenções de todos, volte e reporte-se a mim. Os detalhes serão os meios de melhorar as operações diárias de Nazarick serão úteis em futuras reuniões com os guardiões. O Death Knight rugiu e correu em direção à porta. Quando Ains viu suas costas, ele lembrou da cena do vilarejo Carne. O Death Knight avançou como se fosse quebrar a porta com o impacto, então no último momento ele parou. Cuidadosamente abriu a porta para sair. E então continuou correndo novamente. Sozinho novamente, Ains fechou os olhos. Death Knight. Death Knight. Escolhi o homem errado, quero dizer, um diad errado para o trabalho. Havia muitos seres semelhantes a humanos levando em conta as suas respectivas semelhanças com humanos, não tão ao pé da letra, entre as criaturas undiads que ele podia invocar. E, como tal, ele se perguntou se uma criatura undiad diferente teria sido melhor. Com isso em mente, por que ele escolheu o Death Knight? Ains não conseguia pensar em um bom motivo. Na verdade, era provavelmente porque ele usará um no vilarejo Carne, de modo que a imagem mental do Death Knight estava mais fresca em sua mente. Infelizmente já era tarde demais. Depois que o Death Knight voltasse com as palavras de Chautiar, ele consideraria se ele deveria usar outro ser. Death Knight, não há nada para se preocupar. Tenho fé que não fará nada de errado. Como eu te criei pessoalmente, tenho certeza de que executará sua tarefa sem problemas. Após dizer essas palavras, Ain suprimiu sua inquietação enquanto olhava na direção do Death Knight, que já havia saído. Parte de si achava que a frase dita agora há pouco tinha sido muito boa, então fez uma anotação mental. Parecia uma frase que poderia ser usada na frente de outras pessoas. Frases, elas podem acabar sendo úteis no futuro. Talvez eu deva dar atenção a isso. Ei, o que está fazendo? Por que está correndo tão rápido? Está me irritando, tem ciência disso. Olhando para trás, ele notou que a oradora era uma empregada. Do conhecimento que receberá de seu mestre, ele sabia que se tratava de uma empregada regular. Estamos no 9º andar, a residência dos seres supremos. Como ousa fazer tanto barulho? É vergonhoso correr por aqui não. Não está apenas correndo, está fazendo essa barulheira por todos os lados. O Death Knight ponderou as palavras e concluiu que eram verdadeiras. Embora seu mestre governasse este lugar, e lhe desse uma ordem direta, fazer tanto barulho assim era algo bem rude. Quando ela viu o Death Knight abaixar a cabeça em desculpas, a empregada sentiu insatisfação. Muito bom. Você precisa se lembrar, há lugares que você pode correr, mas outros não. Como se desculpou, vou manter isso em segredo do seu mestre. Você tem sorte de ter me encontrado. Se encontrasse alguém mais rigorosa, pode ser problemático a seu mestre.
Tenha mais cuidado no futuro. A empregada tocou levemente o queixo com o dedo indicador e inclinou a cabeça. Ainda assim, eu nunca te vi antes. Como é um Jyade, você é um servo da Shouthyar-sama? O Death Knight negou com um movimento de cabeça e a expressão da empregada enrijeceu. Seu rosto ficou pálido, e o suor começou a se formar em sua testa. Então, de quem é subordinado? Depois que o Death Knight disse o nome de seu mestre, o rosto da empregada ficou horripilantemente branco. Eu disse algo errado? Então, a Insama deu um pedido urgente? E chegamos ao final desse vídeo. Até mais, pessoal!